Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja convosco. Que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Este programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Mais uma vez estamos aqui para fazer a exposição da Palavra de Deus. Eu estou aqui, Josimar Deoclésio Correia. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou Ronaldo Costa e é sempre um prazer poder estar junto com você, dessa vez com o presbítero Josimar, para discorrermos nas Escrituras Sagradas sobre temas que importam a você. Há algum tempo nós tivemos pelo menos 2 programas baseados no capítulo 3 de Gênesis, onde foi tratado sobre o desastre do pecado, a tragédia do pecado. E o pecado, na verdade, o capítulo 3 ele é notável exatamente por narrar como o pecado entrou na humanidade. Mas será que nesse capítulo apenas o pecado é mostrado? Será que nesse capítulo 3 de Gênesis nós não podemos enxergar Deus derramando a sua graça sobre o casal que estava vivendo agora a tragédia do pecado? Nós vamos discorrer hoje sobre esse texto e mostrar. E esse capítulo 3 também deve ser conhecido pela manifestação da graça de Deus, mesmo naquela situação, naquele momento em que estava acontecendo uma tragédia que foi a entrada do pecado no mundo. Fique conosco e hoje nós vamos falar sobre isso. O triunfo da graça sobre a tragédia do pecado. Josimar vai orar e daqui a pouco nós vamos ouvir uma música em nome de Jesus. Que alegria! A tragédia do pecado, mas nesta noite nós vamos falar sobre o triunfo da graça. Vamos orar ao nosso Deus, dando início a esta programação. Nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos, Te exaltamos. Queremos Te agradecer por esta graça dado a nós. Queremos Te pedir que nesta noite esta família possa ter também esta visão, ó Deus, da graça do Senhor. E que talvez nesta casa, se ainda a graça não chegou, nesta noite haverá esse conhecimento desta graça e com certeza, ó Deus, o Teu Espírito Santo vai convencer esta família e a graça que nos é apresentada vai também fazer parte desta família. Queremos Te pedir, fique conosco, fale aos nossos corações e revela-nos ainda mais da Sua poderosa graça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para este louvor e já retornaremos com esse tema, o triunfo da graça. Então vamos para este louvor no nome de Jesus. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a
pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Bíblia e a Família. Queremos já de imediato também fazer menção do nome do nosso pastor Djalma Silva, também fazer menção do nome da sua esposa, Gilvanete de Andrade. É um prazer estar sobre a sua liderança e nos permite estar aqui. Essa igreja está sobre a sua liderança. Então louvamos a Deus pela vida do pastor Djalma e da irmã Gilvanete. Irmão Ronaldo Costa, nós estamos então aí com esse desafio, Triunfo da Graça. E deixe-me fazer menção de um texto bíblico, livro de Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmão Ronaldo Costa, nós vamos falar sobre o triunfo da graça. O que é a graça? E sobre o que a graça triunfa? O nosso programa hoje, né, o Triunfo da Graça. E nós fizemos menção aqui de 2 programas que já foi feito anteriormente, e já está no YouTube, que falava sobre o pecado, tendo como base esse capítulo 3 de Gênesis, né? Inclusive, o nosso produtor vai estar deixando os links desses programas na descrição deste vídeo, para que você possa tomar ciência daquela programação. Sim. Porque é o seguinte, só se tem noção do tamanho da graça quando nós temos noção do tamanho do pecado. Só se tem noção da grandeza que é, da maravilha que é essa graça de Deus, quando a gente tem noção da tragédia do pecado. Sim. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 22, é um versículo bem conhecido, e eu gostaria de ler nesse momento, para que a gente pudesse entender isso aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, a carta aos Romanos, a gente sabe que é um tratado teológico sobre a salvação. Sim. E lá no capítulo 5, versículo 20,
Paulo diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Aí ele diz: mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ainda maior. Nessa tradução, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse versículo aqui, ele mostra o seguinte, que quanto mais o pecado for maior, mais existe graça para... A graça será muito mais maravilhosa ainda, né? Então, para nós podermos conhecer assim a grandeza da graça de Deus, é necessário que a gente tenha noção do que significa, da tragédia do pecado. Isso vai nos ajudar a entender a graça. Por quê? Porque a palavra graça, comumente a gente usa a descrição que nós usamos para explicar o que é graça, a resposta que a gente tem é o seguinte: é um favor imerecido. O mais comum. É o mais Essa comum, é a resposta mais comum. Favor imerecido. Só que eu acho que existem coisas nas Escrituras que nós não temos capacidade de medir a dimensão. A graça é uma delas. Nós usamos esse termo, nós usamos essa definição tão convencional, é um favor imerecido, porque nós não temos no nosso vocábulo ou na nossa própria capacidade como descrever essa grandeza de Deus que é a graça. Então, o mais convencional para a gente é isso, é um favor imerecido. E tem todo sentido, porque a graça de Deus é a revelação da bondade de Deus sobre nós, quando nós, na verdade, não merecíamos bondade nenhuma da parte dele. Pelo contrário, nós merecíamos uma ação de juízo de Deus na nossa vida. Mas ele, ao invés de nos condenar, e se fizesse isso, estaria com todos os direitos, pelo que a humanidade, através de Adão, fez, e como está narrado no capítulo 3, ele estaria em todo o direito de nos lançar no inferno e não havia questionamento nenhum. Mas ele, bondosamente, amorosamente... A graça está ligada a este amor. Exatamente, né? É aquela história, existe uma historiazinha que sempre a gente ouve quando alguém fala da graça, diz que o pastor subiu ao morro para um culto ao ar livre, para pregar, e quando eles estavam terminando o programa, o culto, ele viu uma criança passar, criança maltrapilha, descalça, entrando numa casa muito simples, e ele ficou comovido com aquela criança e ele foi embora e voltou com um presente para aquela criança. Bateu naquela casa simples e quem recebeu a criança foi o pai da criança, né? A criança não estava em casa. E ele entregou o presente e saiu. Quando ele chega na esquina, vem uma pedra e bate na cabeça do pastor e sangra, né? O pastor sai, vai no hospital, faz um curativo e vai para casa. Com 1 hora depois, o pai da criança chega com a criança do lado e o presente na mão. Bate na porta do pastor e diz: olha, pastor, eu vim aqui porque eu quero lhe devolver esse presente que o senhor levou para o meu filho. E o pastor perguntou: é por quê? Ele disse: porque quem jogou aquela pedra na sua cabeça foi o meu filho. Então ele não merece esse presente. O pastor não quis receber o presente e disse: eu não dei o presente porque ele merece, mas porque ele precisa. Então, a graça de Deus visa exatamente não o que nós merecemos, mas o que nós precisamos. Então, é como diz o autor do livro O Lar, Família e Casamento, ele diz basicamente o seguinte, que
para que a gente possa compreender a nossa necessidade da graça, é preciso que a gente conheça que estamos doentes com o pecado. Então, a graça de Deus é o favor de Deus, o favor imerecido de Deus para conosco, imerecido, logicamente, porque nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus. Isso é graça. É graça. E o apóstolo Paulo, ele não desassocia, né? Por exemplo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, 14, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Exatamente. Ele não desassocia o amor e a graça, né? Não desassocia nunca. E esse capítulo 3 de Gênesis é exatamente, traz uma revelação da graça de Deus infinita, tremenda, né? Todos nós, Josimar, enxergamos apenas um pontinho, até então enxergávamos apenas um ponto em que a graça se manifesta, que é exatamente no momento, no versículo 15. Versículo, né? 15, é o proto-evangelho. Vê como é que diz aí no versículo 15. Versículo 15. Cadê? Deixa eu ver aqui. Essa tradução é a ARA. É a atualizada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pronto. Então, aí está vamos dizer assim, o anúncio da manifestação da graça. Deus está aí fazendo menção de alguém que viria com o propósito de destruir a força de Satanás e a força do pecado, consequentemente. Sim. Né? Esse texto a gente conhece ele pelo proto-evangelho. Dizem os estudiosos, foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. Só que quando a gente começa a discorrer, e eu gostaria muito de fazer isso aqui, junto com você, e também com nossos amigos, inclusive eu gostaria de pedir que você, se você tem uma Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, que até então era muito mais conhecido exatamente por conta do pecado, né? da narrativa da queda do homem através do pecado. Irmão Ronaldo, eu lembrei-me agora, o senhor, poucos minutos atrás, falou a respeito da gente ver em nós essa necessidade, né? É aquela frase, né? A gente até estava comentando antes. A cura do pecado começa quando vemos a necessidade, ou seja, a nossa necessidade do médico. Exatamente. Do médico, né? E não é a necessidade da cura, a necessidade do médico. E a gente vai ver nessa narrativa aqui que Deus, ele faz questão de que o homem tenha esse testemunho diário de que somos pecadores. Sim. E de que precisamos de uma salvação. Deus faz questão. Sim. E a gente vai ver isso aqui, né? Perfeito. Porque o capítulo que nós podemos chamar de a segunda parte do capítulo 3, que começa no versículo 9, né? Depois que o homem peca, depois que o homem e a mulher caem no pecado, são enganados por Satanás e acontece a tragédia do pecado, o versículo 9, a partir do versículo 9, nós vamos ver Deus manifestando a sua graça de uma forma muito clara em relação ao homem. Veja bem, vamos discorrer aqui. Primeiro, versículo 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? A primeira coisa interessante, Josmar, porque veja bem, Deus poderia muito bem, Deus ele é onisciente, né? Deus vê tudo, quando a Bíblia diz que Deus descia ao jardim na viração do dia para ter comunhão com o homem, não é porque Deus tinha, para ter comunhão com o homem, Deus tinha necessidade de vir até ele. Não. Não precisava. A necessidade era do homem. Sim. O homem não é onipresente. Deus é onipresente. Sim. Então, Deus, para atender ou para preencher a necessidade que o homem tinha de ter comunhão,
por o homem não ser onipresente, Deus é que vinha ao homem. E o homem, Deus tinha comunhão com o homem. Sim. Quando Adão peca, lá no trono, Deus viu tudo. Viu? Ele tinha conhecimento. Sabia que o homem tinha desobedecido. Tinha lançado na lata do lixo a verdade de Deus e trocado pela mentira de Satanás. Isso é uma coisa que a Bíblia narra de uma forma tão assim interessante. Sim. Que torna muito claro essa troca do homem. E é importante repetir isso para você que está nos ouvindo, essa troca. E é um mal também nos nossos dias. O homem trocando a verdade de Deus pela mentira, né? De Satanás. Isso é um perigo. É um perigo. E isso tem que estar na nossa consciência, na nossa mente. Nós não podemos jamais, imagina só, trocar a verdade de Deus por uma mentira do diabo. E às vezes essa mentira parece que é prazerosa, né? Satisfaz, mas é muito momentânea, é muito ralé em vista da verdade de Deus. Porque veja bem, veja o que acontece. Deus disse assim ao homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim. Sim. Mas da árvore que estava no meio do jardim ele não deveria comer, porque aí a frase é: no dia que você comer, você morrerá. Satanás, através da serpente, diz exatamente o contrário. O contrário, você não vai morrer. Você, é lógico que não morrerá. Entendeu? Então, o homem caiu e Deus viu. Sim. Deus tinha toda a razão, todo o direito de nem descer mais naquele jardim. Sim. De nem descer mais naquele jardim. De deixar o homem se acabar no seu pecado. Sim. Mas ele desce. E a história da salvação, a história da graça, durante toda a Bíblia é exatamente assim. É Deus descendo em busca do homem. Perfeito. Deus descendo em busca do homem. Né? Deus sempre descendo em busca do homem. É o ofendido em busca do ofensor. Para se reconciliar. Para reconciliar ele. Então, quando Deus chega no jardim, onde estás? É assim, eu fico imaginando, sabe? É como se soava assim. Que situação tu te encontra? Exato. O Deus poderia perguntar, e ele não perguntou: o que você fez? A pergunta não foi o que o homem fez. Onde o homem está. Exatamente. Parece que dá uma intenção de que a preocupação de Deus ali não é o que o homem fez, é aonde o que o homem fez o levou a estar. Mas o ato de graça, o ponto da graça de Deus aqui é exatamente no fato dele ter descido, mesmo sabendo que o homem pecou. Extraordinário, né? Isso. Então, Deus pergunta e o homem responde, né? Logicamente, eu imagino que o homem estava sempre naquele lugar esperando Deus. Aí Deus chega ali e o homem não está. Onde estás? Qual a razão que levou o homem a sair daquele lugar aonde ele se encontrava com Deus? Aí o homem responde. O lugar da comunhão, exatamente. Né? O lugar da conversa, da intimidade. Exatamente. O homem não está ali mais. Aí o homem responde: eu ouvi que estavas andando pelo jardim, versículo 10, e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aí Deus graciosamente pergunta, né, na verdade: quem lhe disse que você estava nu? Aí ele perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Aqui, Deus não está perguntando assim: o que foi que tu fizeste? Não. Deus está já levando o homem a considerar o que ele realmente fez. Ele está dizendo assim: por acaso você comeu do fruto que eu disse que você não comesse? Essa palavra de Deus assim para o homem é Deus dando a oportunidade, a graça de Deus se estendendo e dando oportunidade para que o homem reconheça e confesse o seu pecado. Sim. Eu lembro, sabe de quê? De Judas. Sim. Quando a Bíblia diz que lá no momento da ceia, Jesus disse: olha,
O traidor é aquele que molha o pão comigo no mesmo prato. E Judas estava lá. Sim. Daqui a pouco, Jesus olha para Judas e diz assim: o que tendes para fazer, faça logo. E Judas sai para trair Jesus. Jesus vai para o Getsemane, e lá no Getsemane, Judas aparece com um grupo de soldados para prender a Jesus. E Jesus, de frente para Judas, Jesus diz: amigo, a que vieste? É como se Jesus estivesse dizendo assim: Judas, olha o que é que tu estás fazendo. É oportunidade para que o homem reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, o seu pecado. É isso que a gente vê aqui. Sim. Deus está dando oportunidade para Adão reconhecer que pecou, confessar o seu pecado. Eu não sei que destino haveria que trajetória iria ter essa história se ele tivesse confessado o pecado. Sim. Mas é notório que Deus está aqui abrindo a porta do perdão, né? Dizendo: diz para mim, porque, Josmar, tem uma coisa interessante. Olha, Deus, Ele não quer saber das nossas desculpas. A gente vai ver aqui que o homem é cheio de desculpas. Sim. Pecou e quer mostrar por que pecou. Não, Deus não está querendo saber das nossas desculpas, Ele quer saber das nossas culpas. Ele quer que a gente chegue diante dele e não diga assim: olha, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Não, Ele quer que a gente chegue diante dele e reconheça: eu fiz isso. Fiz e estou aqui e para ser sentenciado mesmo. Sim. Deus quer ver isso. Então, a gente encontra aqui a graça de Deus se manifestando exatamente no fato de Deus estar conversando até com o homem, estendendo, dando oportunidade para que ele se arrependa. Isso é a graça de Deus se manifestando. Por aqui a gente começa a perceber que o capítulo 3 não é apenas um capítulo onde está narrado o pecado, mas onde a graça ela se sobrepõe, porque Deus está aqui tratando com o homem, certo? Muito bem. E no versículo 12. Quando no versículo 11, Deus pergunta ao homem, né? Por acaso tu comeste? Deus faz uma pergunta e ele não responde. Né? Ele não responde dizendo o que fez, né? Ele vai no versículo 12 dizer o seguinte: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Entra o que o senhor falou, né? Ele deu a desculpa. Não a culpa. Exatamente. Perfeito. Deus então vai até a mulher, versículo 13. Sim. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher vai e responde: a serpente me enganou. Eu comi. E eu comi. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi o fruto. Sim. Desculpas. Deus está sempre oferecendo. As perguntas de Deus é com a intenção de levar o ser humano a cair em si, né? Mas o ser humano está sempre inventando desculpas. Isso é uma coisa tão comum na nossa vida. Quantas vezes a gente não vê isso na vida do ser humano? Sim. Né? Na nossa vida mesmo, nós somos tendenciosos a isso. Exato. Né? Quando nós cometemos um erro, nós queremos sempre procurar um bode expiatório para a gente transferir a culpa para ele. Né? Uhum. Mas Deus não quer saber de bode expiatório. Deus quer saber que você reconheça o seu pecado. Reconheça que você está doente. Sim. Para que você possa receber a cura. Exatamente. O homem, infelizmente, não fez isso aqui. Não fez isso aqui. Mas aí a narrativa ela continua. E aí vem o que nós podemos chamar de sentenças. Sim. Né? Porque, irmão Josmar, Deus ele é gracioso, ele é amoroso, mas Ele não passa a mão na cabeça do pecador de forma alguma. Deus, olha, para Deus é justo, né? Justo. E para Deus, todo pecado
tem o seu preço. Sim. Tem deve haver uma reparação. Sim. Todo pecado. Mas é notável o seguinte, que, veja só, Deus pergunta ao homem, por acaso tu comeste? E o homem responde, foi a mulher. A mulher. Deus pergunta à mulher, O que o você que foi fez? que você fez? Aí ela disse, foi a serpente. Deus não vai perguntar nada à serpente. Não. Deus não pergunta. Deus sentencia a serpente. Né? Alguns estudiosos, não sei, dizem que a serpente era um animal que ele não andava rastejando. Sim. Era ereto, né? Uhum. Mas aqui Deus amaldiçoa a serpente. E ele diz aqui, no ainda no versículo, deixa eu ver, 14. Versículo 14 é Então a o sentença. Senhor Deus disse à serpente, ele não perguntou nada à serpente, Sim, sim. uma vez que fizesse isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está uma sentença contra a serpente, contra Satanás, e ao mesmo tempo uma promessa de que Satanás irá ser derrotado definitivamente, né? Exato. Então veja bem, Deus vai do homem até a serpente. Correto. Por acaso você comeu? Foi a mulher, aí Deus vai até a mulher. Sim. Foi a serpente, aí Deus chega na serpente e agora Deus vai regredindo. Deus fala com a serpente, amaldiçoa a serpente e volta para a mulher, mas não amaldiçoa a mulher e nem o homem. Amaldiçoa a serpente. Amaldiçoa a serpente. O homem e a mulher não foi amaldiçoado. Não foi amaldiçoado. Isso é graça. É graça. Graça de Deus na vida do homem e da mulher. E isso é bom entendermos, né? Porque até então nós entendemos, né? E se ouve muito nas igrejas de que o homem foi amaldiçoado aqui. Exatamente. E na realidade não. Exatamente. Não foi. Na verdade, o que aconteceu com o homem e com a mulher foi disciplina. Disciplina. Deus disciplinou. E vamos ver, e a gente Isso é vai interessante ver que demais. essa disciplina está recheada de graça. Né? Exatamente. Agora, por que Deus não amaldiçoou o homem e a mulher? Primeiro, por causa da relevância que o homem, que a humanidade, vamos falar assim, porque o homem e a mulher eram representantes da humanidade, a relevância que a humanidade tem dentre a criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher para ter comunhão. Deus tem um propósito na vida da humanidade. Deus não fez o homem e a mulher como fez um animal qualquer, não. Deus fez o homem e a mulher de uma forma especial. Deus queria ter comunhão com eles e era isso que acontecia no princípio. Deus descia do seu trono e vinha ter comunhão com aquele casal. E por isso, esse é um dos motivos pelo qual Deus não amaldiçoa. Mas por que Deus não amaldiçoa? Essa maldição, a maldição que o pecado merece, a maldição que o pecador merece, cairia sobre quem? Sobre Cristo. Deus não ia deixar passar, não. Exatamente. Deus não ia deixar que esse pecado ficasse sem um preço a pagar. Sim. Mas essa maldição cairia sobre o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo no futuro. E é interessante que Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte. Paulo está escrevendo aos Gálatas, falando sobre Cristo, e ele diz assim, 3:13. Cristo nos resgatou. Mas Cristo nos resgatou da maldição
pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ou seja, toda a maldição que deveria ter caído sobre a humanidade por causa do pecado, caiu sobre Cristo. Sobre Cristo. E Paulo é muito claro aqui, ele diz assim, que ele foi maldito em nosso lugar. Em nosso lugar. Então, essa é a razão de Deus não ter amaldiçoado o homem. E aqui a gente vê graça. Graça. Graça de Deus. O homem merecia essa maldição. Sim. Mas a graça de Deus, por infinita graça, por amor, Deus resolveu não amaldiçoá-lo, e sim discipliná-lo. Disciplinou o casal e até mesmo a disciplina de Deus para esse casal é uma revelação de graça. Porque Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, se não me falha a memória, diz que nós devemos receber a repreensão do Senhor e a sua disciplina, porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Perfeito. E Deus disciplina o casal, não amaldiçoa, mas disciplina. Agora, é interessante que a disciplina de Deus é algo que vai estar diariamente acompanhando o homem. Sim. Diariamente a disciplina de Deus estará, a partir daquele momento, acompanhando o homem. E qual é o propósito? O propósito de Deus é que essa disciplina esteja acompanhando diariamente o homem, para que o homem possa reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador. Né? Por exemplo, vamos para o texto e a gente vai poder entender isso aqui melhor. O que foi que Deus disse para a mulher? Versículo 16. A mulher disse, para a mulher, Deus disse: farei mais intensa as dores de sua gravidez, e com dor você dará a luz. A luz. Existe um estudioso que ele deixa isso aqui bastante claro. Esse dará a luz aqui, com dor dará a luz, não é simplesmente, Deus não está se referindo aqui simplesmente às dores de parto. Sim. Né? Porque essas dores de parto, na verdade, Jesus, em um certo momento, disse que a mulher, ela sente dores quando vai dar a luz. Mas após dar a luz, ela esquece de tudo. Só que essa dor aqui é uma dor constante. Então, o professor, o autor do livro, que nós sempre usamos ele, Sim. David Merck, no livro Lá, Família e Casamento, ele diz que essa sentença aqui de que com dor darás à luz filho, é algo que representa toda a educação, toda a criação de filho. A criação de filhos. E é muito fácil a gente compreender isso. Porque quem acha fácil educar filhos? Não dá. Sobretudo no tempo que nós estamos vivendo hoje, a criação, a educação de filhos tem sido algo desafiador. Né? Por quê? Porque o filho, como fruto do nosso coração, fruto que vem de nós, que vem das nossas entranhas, ele é a representação fiel da minha necessidade. Quando eu tenho dificuldade de criar um filho, eu tenho que ver nisso a necessidade não apenas do meu filho de ser educado, mas a minha própria necessidade. Porque ele é uma representação fiel da minha pessoa. Perfeito. Ele é um pequeno pecador, é um pecadorzinho que se originou de um pecador. Então, a criação de filho, a dificuldade em criar filhos,
essa disciplina sobre a qual Deus colocou, pronunciou para a mulher, essa educação, essa dificuldade em criar os filhos, em educá-los, em ajudá-los a não fazer o que é errado, todo esse trabalho é a disciplina de Deus que diariamente mostra para nós: você é um pecador. Isso é resultado do pecado. Você precisa de salvação, você é um pecador. Tudo isso é para mostrar a nós. Então, esses 2 pontos, para ficar gravado, é interessante. O evangelista Ronaldo Costa deixou bem claro que esta dor aqui não se restringe só à hora do parto. Mas não, é bem claro, desde a concepção até o final. Exatamente. Criação e tudo. Isso é interessante. E a segunda coisa que ele disse que é muito interessante, e os nossos filhos, que os filhos são reflexo de nós, são reflexo do nosso coração. E o que nós refletimos na maioria das vezes como ser humano, como pecador? Pecado. Exatamente. Então isso é interessante, esses 2 pontos. O evangelista Ronaldo, nós vamos ouvir um louvor, nesse instante, e como é bom nos ater à palavra de Deus, trazendo à luz, né, essas revelações que outrora estão ali, mas talvez por falta de tempo, de uma interpretação sadia, a gente fica sem saber dessas verdades. Mas você está sendo privilegiado nesta noite de ouvir essas verdades através da exposição da palavra de Deus. Nós vamos para um rápido louvor e retornaremos e continuaremos a exposição da palavra de Deus, dizendo que a graça triunfa o pecado, o triunfo da graça. Vamos a esse louvor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus, e mais ninguém. Meus amados irmãos, estamos de volta com esse programa Bíblia e a Família, esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus,
em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E vamos dar continuidade na exposição da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, capítulo 3, o evangelista Ronaldo Costa está nos trazendo uma exposição belíssima a respeito do triunfo da graça. Vamos acompanhar e vamos ouvir um pouco mais. A gente volta, Josimar, ainda com a disciplina que Deus impôs sobre a mulher. Sim, sim. Né? Porque existe uma segunda parte aqui que é muito bem definida no tempo que a gente está vivendo hoje. Sim. Deus disse assim para a mulher, continuando a disciplina, né? Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Para a gente entender isso aqui, o que é que Deus quer dizer com isso aqui, a gente precisa ir lá para capítulo 4 de Gênesis também. Capítulo 4. E versículo 7, quando Deus ele está conversando com Caim. Caim havia enchido o coração de ódio do seu irmão e planejava matá-lo. E Deus quis intervir. Sim. Né? E Deus chega para Caim, no versículo 7, e diz assim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Deseja controlá-lo. Em outra versão diz: e o seu desejo é contra ti. Sim. Mas aqui na versão que eu tenho, mas é você quem deve dominá-lo. Aqui, mas a ti cumpre dominá-lo. Certo. O que é que Deus disse para a mulher? O teu desejo, mulher, será para teu marido. E ele te dominará. Ou seja, o seu desejo está para o teu marido. Deus estava dizendo: olha, vai haver uma luta constante. O que foi que a mulher fez quando deu o fruto para o homem? Quando a mulher tomou o fruto, comeu e levou para o homem, ela estava assumindo um papel de líder. Sim. Ela estava subjugando o homem a um pecado. Claro que o homem saiu da sua posição de liderança, porque Deus colocou o homem como líder, né, sobre a mulher, com a intenção para que o homem cuidasse dela. Se o homem não tivesse saído do seu papel, ele não teria aceito aquele fruto. Perfeito. E é provável que nada tivesse acontecido como aconteceu. Porque até quando ela comeu não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Perfeito. Foi somente quando o homem tomou do fruto e comeu, que a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, né? Então, a mulher, quando ela toma o fruto, ouve a proposta de Satanás, toma o fruto e leva esse fruto para o homem, ela está tomando o papel de liderança. Sim. Aí Deus diz aqui: olha, a disciplina vai ser naquilo que você desejou. Você desejou estar por cima, como líder. Dá para se entender isso, perfeito. Né? Perfeito. Então vai haver uma constante luta. Você vai querer que o seu desejo seja cumprido. Você vai querer estar sobre a liderança do seu marido. Mas ele vai dominar você. Aqui Deus está falando que haveria, sem dúvida, conflitos entre o casal. Sim. E é o que a gente vê hoje. Sabe o que eu vejo aqui? A semente do machismo e do feminismo. Perfeito. Feminismo porque a mulher quer se colocar no lugar que Deus deu para o homem. Tem o desejo de controlar, né? Tem o desejo de... Verdade, tá na frente. E por outro lado, o homem, por ter a estrutura tanto fisiológica como biológica para ser o líder, que era o mandamento de Deus, ele não quer permitir isso. E ele age como um líder, mas com um líder
Ele quer liderar de forma agressiva, com imposição. com imposição, querendo mostrar que é, e não como Deus queria. Exato. Deus queria que, da parte Fosse do homem, natural, né? fosse natural fosse essa uma questão de liderança, de proteção. uma liderança que protegesse, cuidado. que amasse, que cuidasse, nada de subjugar. Nada, né? nada. Era para ser tudo Exatamente. natural. Né? Perfeito. Então, isso aqui se cumpre hoje porque com essa briga entre os gêneros aí, Sim. né? Agora é interessante que isso aqui, depois que o homem se entrega para Cristo, Paulo vai dizer lá no capítulo 6 de Efésios, como é que deve ser. Como que deve ser? Mulheres submetam aos seus maridos, marido, amem a sua esposa como Cristo amou, né? Mas vamos aqui, a disciplina da mulher está aqui. E só um adendo, quando Deus institui, né, o casamento ali, o homem e a mulher, Deus está instituindo ali uma harmonia extraordinária. Aqui já não tem mais essa harmonia. Exatamente. Já não tem. A Após o harmonia se pecado, perdeu aqui. após o pecado, aquele homem que cantou e disse ossos dos meus ossos, né? Aquela festividade, aquela poesia maravilhosa, aquele homem está dizendo assim, a culpa é da mulher que tu me deste. Exatamente. Isso é um emblema do que é que o pecado faz no relacionamento Meu Deus. conjugal, sobretudo, né? Porque a gente está Sim, falando aqui de um sim, casal. sim. Então, essa sentença são coisas que estão constantemente. Olha só o propósito de Deus. Isso aqui que nós vivemos hoje, diariamente, testifica que nós somos carentes de voltar para Deus. De voltar para Deus. Então, Carentes da graça. exatamente. De Deus. Então, essa disciplina que Deus impõe no homem é uma disciplina educadora, pedagógica. É pedagógica. É uma disciplina que vai estar testemunhando para o homem, olha, você precisa voltar para Deus, você precisa de um salvador, você precisa de remédio, né? Fica muito claro isso. E aí Deus fala para o homem também, e Deus diz, uma vez que você deu ouvido à sua mulher, Tá aí, deu ouvido à mulher. e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o teu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá do seu fruto e grãos. Com o suor do teu rosto obterás alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e do pó voltará. Duas coisas aqui interessantes. Primeiro, o trabalho se torna agora algo penoso, doloroso, né? Até então era muito simples ter o alimento a partir da terra, mas por causa do pecado Deus não amaldiçoou apenas a serpente, né? A terra, né? Amaldiçoa a terra. E a terra começa a produzir abrolhos, espinhos. Né? Como sinal de maldição. E é interessante, com dores você vai tirar da terra o seu sustento. Por quê? O que não presta, o que não serve de alimento, nasce espontaneamente. Sim. Você passa em qualquer rua aí, ninguém plantou aquele matagal, aqueles espinhos, aquelas coisas, aquele mato carrapicho, ninguém plantou aquilo, mas nasceu. Agora, se você quiser feijão, se você quiser uma raiz para se alimentar, você tem que plantar, você tem que suar. Tem que arar a terra, preparar, tem que molhar, adubar, plantar, é penoso. Depender de Deus. Né? Tem que esperar crescer, produzir, para ir lá, tirar, para poder comer e amanhã já pensar em plantar de novo. Comer com o pensamento de plantar de novo. O trabalho ficou desgastante. E esse trabalho desgastante, porque trabalho é algo diário, o homem precisa trabalhar diariamente. Esse trabalho, esse suor que desce do rosto do homem, testemunha que o pecado é mau. E você precisa voltar para o seu Criador. A disciplina de Deus é pedagógica. Ensina o homem
a sua necessidade de um Salvador. Diariamente. Isso está falando com o homem. E é interessante que eu trabalhei com um rapaz que, às vezes, cansado, né, do trabalho na empresa, ele dizia: Adão, um dia eu quero pegar Adão e dar uns tapas em Adão, atribuindo essa disciplina somente a Adão. E na realidade é para todos os homens, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então é uma disciplina pedagógica, a gente vive, né, sendo disciplinado diariamente. E a disciplina é: volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus. E aí, por fim, a morte, né? Sim, a morte. Ele deixou bem claro. Deus disse: você voltará ao pó, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Ou seja, a terra que trazia vida para o homem através de alimento, agora vencerá ele. E ele se tornará, morrerá. Alguns dizem também uma frase dizendo que o homem deveria dominar a terra, mas em breve a terra prenderá o homem. Né? A sepultura. Exatamente. Né? Agora é interessante que na continuidade a gente vê que Adão, ele, por um momento, ele caiu em si. Sim. Né? Porque a Bíblia Sagrada diz que depois que Deus falou de morte, depois que Deus falou que ele morreria, no versículo 20 parece que Adão está mostrando fé na promessa feita por Deus. Sim. Em relação ao descendente da mulher, a semente da mulher. Não somente Adão. Adão, a gente vê o seguinte: Deus falou de morte, você morrerá. Sim. No versículo seguinte diz que Adão deu à mulher o nome de Eva. Sim. A palavra Eva, sabe o que significa? Vida. Ou seja, se Deus sentencia ao homem de que ele vai morrer, e imediatamente o homem responde falando de vida, isso revela que o homem, ele está aí demonstrando fé em quê? Fé na promessa da semente da mulher. Semente da mulher. Porque ele deu o nome da sua mulher, ele chamou da mulher de vida. Eva, né, em hebraico. Exatamente, vida. Perfeito. Exatamente por quê? Porque da mulher viria um descendente. Ele tem fé no futuro, né? E tudo indica que a mulher, ela também demonstra fé. Sim. Porque a Bíblia diz que no capítulo 4 já... Quando nascem os filhos, né? Quando Eva tem Caim, seu primeiro filho, o pastor Shed, na Bíblia, no rodapé da Bíblia Vida Nova, ou na mais recente agora, a Bíblia Shed, né? Existe uma nota do pastor Shed dizendo o seguinte, que quando Caim nasceu, Eva celebrou. Eva cantou e disse assim: com a ajuda do Senhor, tive um filho. E o pastor Shed pontua isso aqui e diz que, na verdade, aquela expressão de Eva é uma expressão que revela que ela acreditava que o descendente da mulher, a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, seria Caim. Ser Caim, entendi. Entendeu? Palavra do saudoso pastor Shed. Sim. Só que aí a gente vê exatamente o contrário. Deus disse que a mulher sentiria dores, com dores darás à luz filho. E a gente falou aqui sobre com dor dará à luz filho, é apenas uma representação para todo o processo de educação. Exato, da concepção, né? Até... E é exatamente o que acontece com Eva. Ela pensava que o homem seria, que Caim seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ela sentiu a dor. Sim. A dor de ter concebido e dado à luz filho. Sim. Quando Caim
mata o seu irmão Abel. 2 filhos ela perdeu no mesmo dia. Sim, Um que morreu, foi e foi o morto, outro que teve... e o outro desapareceu. Andar foragido. Então, mas em tudo aqui a gente vê a graça. A graça. Vê a graça na maneira como Deus chega para o homem, agora resumindo, né? Resumindo para a gente partir para o final. Sim. Vê a graça de Deus se manifestando no fato de Deus, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, tinha traído ele, Deus desce do céu e vem ao encontro do homem. Perfeito. Vê a graça quando Deus dá oportunidade ao homem de confessar o seu pecado, quando ele diz: você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Aonde você está? Exatamente. Exato. Vê a graça de Deus prometendo um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. No seu evangelho. Numa promessa clara de que Satanás, o autor da tentação, seria aniquilado. Sim. Vemos a graça de Deus na maneira como ele disciplina os seus filhos, dando a ele disciplinas que serão pedagógicas durante toda a sua vida, mostrando que eles precisam de um Criador, de um Salvador. Vê a graça nisso aí. É graça. Né? É sempre graça. Sempre graça. Vê a graça de Deus. É a graça triunfando sobre o pecado. E por fim, vê a graça de Deus quando Deus lança o casal fora do jardim. Quando Deus lança o homem fora do jardim, a Bíblia é muito clara. Diz que Deus colocou seguranças, anjos e uma espada que impedia do homem voltar e comer da árvore do fruto da árvore da vida. Para que ele não vivesse eternamente. A Bíblia é muito clara. Para que ele não viva eternamente. E por que não vive eternamente? Porque se o homem vivesse eternamente, seria um pecador eterno. Sim. Perfeito. E alguém disse que seria um inferno, o inferno seria realmente na terra. Sim. Né? Então, para que ele não volte e seja um pecador eterno, Deus priva ele para que o homem tenha a morte também como pedagógica. Então, todo o texto, a partir do versículo 9, revela a graça de Deus. Mostra a graça de Deus sobre esse homem. E o versículo, não sei se o senhor vai ter esse comentário no versículo 21, que revela ali a provisão de Deus, né? O sacrifício. Isso. Apontando para quem? E aí a gente já pode antecipar o seguinte: toda essa revelação de graça aqui não se compara à maneira como Deus revela plenamente a sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Né? Exatamente, a graça plenamente, aonde se manifestou plenamente foi em Cristo. Exatamente, e aqui nesse texto está bastante claro, quando a gente falou aqui do proto-evangelho, versículo 15, onde Deus diz: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Né? Ali estava o evangelho sendo pregado pela primeira vez. Sim. E no capítulo 20, versículo 21, como você falou, mostra... É um tipo ali, de Cristo também. De Cristo, sim. João apontou para Jesus e disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Aqui, o homem tenta disfarçar, esconder, resolver o seu problema tecendo folha de figueira para esconder a sua nudez, né? Numa ilustração clara de que o homem está sempre querendo criar meios para se esconder o seu pecado. Sim. Mas aí Deus chega e diz: olha, isso aqui não funciona. Esses artifícios diante de mim isso não funciona. A única coisa que só quem pode resolver o seu problema, homem, sou eu. E aí a Bíblia diz que Deus, ele mata um animal. Mata o animal, fica muito claro. Ele faz pele, faz roupas com aquela pele, com a pele daquele animal. E dá para o homem se vestir. Ou seja, já no capítulo 3, nós aprendemos que o socorro do homem para se livrar da condenação eterna, para se livrar do estigma do pecado, das correntes malignas do pecado, a solução do homem não está naquilo que ele fabrica para se livrar desse mal. Só quem pode resolver o problema do homem
é o próprio Deus. É o próprio Deus. E quando ele mata um animal aqui e tece uma roupa que vai substituir aquilo que o homem havia produzido por si só, querendo esconder seu pecado, é uma clara evidência de que Deus, ele vai prover a solução para o pecado do homem. E essa solução foi provida na pessoa do próprio Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus veio a esse mundo, assim como Deus desceu do seu trono e foi até o jardim. Eu falei aqui no início que a história da graça de Deus, da salvação, é exatamente essa. É sempre Deus vindo em busca de socorrer o homem. Jesus, a Bíblia diz que ele é o Emanuel, é Deus conosco. João foi muito claro quando ele disse assim, que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, a graça de Deus, ela se manifesta plenamente em toda a sua totalidade na pessoa de Jesus Cristo. Paulo disse a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, ele disse assim, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E João, com muita ênfase e de uma forma muito maravilhosa, ele diz assim, ele mostra quem é essa graça, né? Paulo disse apenas, a graça de Deus se manifestou. Mas quem é essa graça? Aí a gente vê aqui em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está falando aqui de Jesus, chamando Jesus de palavra. Esse aqui é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo por João. Aí no versículo 14, ele vai dizer, assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Versículo 16, ele diz... Na tradução aqui, isso é interessante. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Cheio de graça. E de verdade. E de verdade. E versículo 16, foi esse versículo que você leu? Não, agora é o 16 que o senhor vai ler. De sua plenitude, todos nós, de sua plenitude. Sua plenitude. É a graça de Deus se manifestando plenamente. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça. É graça em cima de graça. Por quê? Porque Jesus é a graça de Deus manifestada entre os homens. Portanto, meus queridos irmãos, amigos que nos escutam, que nos ouvem, nos vê, não sejamos como o casal que, ao se ver pecadores, pensaram em criar meios para se livrar do estigma do pecado. Não, deixemos que Deus, através de Cristo Jesus, faça por nós. Você e eu precisamos de Deus, porque somos pecadores. Deus está disposto a te abençoar, a te salvar. E lembre-se, toda a disciplina que o homem passou a sofrer a partir do pecado são disciplinas que revelam a graça de Deus, porque são pedagógicas e nos ensinam que nós estamos doentes por causa do pecado, mas também nos ensina que nós devemos procurar o médico por excelência, que é o Senhor Jesus. Essas são as nossas palavras, a nossa exposição, o que a gente aprendeu nesse texto é isso. E muito bom. É tudo. Meus irmãos, evangelista Ronaldo, entre muitas coisas, né? E algumas coisas nos chamam muita atenção. Não dê desculpa. Não. Dê a culpa. Dê a culpa. O nosso Deus, cheio de amor e de graça, Ele tem um perdão a revelar. Deixe com Ele. O evangelista Ronaldo disse bem claro, não tenta você com seus artifícios. Não. Deixe com Deus, tá bom? Nós vamos para um louvor, o último louvor da nossa programação, e depois desse louvor nós voltaremos
e faremos as considerações finais. E com muita graça nós acreditamos que você foi abençoado nessa programação. Então vamos a este louvor e já já retornaremos em nome de Jesus. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria. Pela fé no alto da montanha é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Amém. Graças a Deus, estamos agora partindo para o final dessa programação. Queremos agradecer de todo o coração a você que nos acompanhou até o final. E nós vamos agora orar. Agradecer a Deus por sua vida, agradecer a Deus por mais essa programação e pedir que o Senhor esclareça a sua palavra em nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos entender o quanto Ele é gracioso na nossa vida. Então nós vamos orar. E o irmão Josimar começou orando, ele vai terminar orando também, e em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar ao lado do evangelista Ronaldo Costa, que nos fez uma belíssima exposição da palavra de Deus. Também fazendo menção mais uma vez, louvando a Deus pela vida do pastor Djalma Silva, da sua mãe digna esposa, a irmã Gilvanete Andrade. Também dizer a você, meu irmão, meu amigo, se você ainda não
é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, acione o sininho, tem muitas programações, muitas publicações neste canal. Nós temos esse programa, Bíblia Família, nós temos às quintas-feiras à tarde, toda tarde, nós temos o círculo de oração, nós temos de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, o programa Kids, fora dizendo a respeito dos nossos cultos, na terça-feira à noite, no domingo à noite, nós também temos programação nesse canal, tá bom? Então, faça isso, se inscreva em nome de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, obrigado, evangelista Ronaldo Costa. Vamos orar, finalizando, abençoando a sua família e nos abençoando. Senhor, nosso Deus, obrigado por este momento tão abençoado, ó Deus, onde a sua palavra foi feita a exposição da sua palavra de maneira tão sábia, tão simples, mas que nos trouxe edificação. Pedimos que esta família possa ser alcançada por esta palavra, que a sua mão poderosa permaneça sobre eles. Abençoe-os, ó Deus, de maneira grandiosa. Nós louvamos o teu nome, te exaltamos e somos gratos por este momento e por vários outros momentos, ó Deus, em que estamos aqui nesta programação, anunciando a tua palavra. Nos ajude sempre e faça com que esta família também esteja debaixo dessa graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Então Deus abençoe a todos e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.